A paz do Senhor Jesus. Eu trago mais uma vez uma palavra abençoada da parte de Deus para o teu coração, amém? Então fica até o final desse vídeo para que você venha ser abençoado pela palavra através do Espírito Santo de Deus que está na palavra de Deus. Então assista esse vídeo até o final para que você venha ouvir a mensagem completa que Deus ele quer passar para você através desta palavra, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 60 ao 62, que diz: Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: Isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Aleluia! Veja que palavra abençoada da parte de Deus. Aqui fala de quando Jesus ele pregava na sinagoga. E nós sabemos que na sinagoga estavam os judeus, estavam ali os discípulos de Jesus, muitos estavam ouvindo aquilo que Jesus falava. Mas o que Jesus ele pregava lá na sinagoga? Nesse discurso que Jesus falava, relatado aqui nesta palavra, Jesus estava dizendo que ele era o pão da vida, ou seja, quem comesse desse pão não morreria, teria a vida eterna. Jesus ele dizia aqui nesse discurso que ele veio do céu e que ele era o pão. E nós sabemos que a palavra vai dizer que Jesus ele é o verbo vivo, ou seja, Jesus é a palavra. Então, se você se alimentar desta palavra, se você se alimentar deste pão que é o Senhor Jesus, você terá a vida eterna. E era isso que Jesus ele falava, ele pregava na sinagoga. E quando Jesus estava lá pregando na sinagoga, aquilo soou estranho para muitos de seus discípulos, não para todos, mas para muitos, porque eles achavam estranho. Eles diziam: peraí, esse aí não é aquele filho de Maria, aquele que é filho de José? E outros diziam: sim, é ele mesmo. Então eles se perguntavam, então se ele é filho de Maria, se ele é filho de José, por que ele está dizendo que ele veio do céu? Por que ele está dizendo que é filho de Deus? Então eles estranhavam ali aquilo que Jesus falava. E por eles não acreditarem em Jesus, muitos se afastaram, muitos abandonaram Jesus, muitos discípulos abandonaram Jesus, porque acharam duro aquele discurso de Jesus. E quantas vezes alguém vai à igreja e chegando lá ouve um discurso, uma pregação, algo que não concorda, algo que não está ali em sua mente, ela não acha aquilo correto, ele não acha aquilo certo, aquele discurso, aquela pregação, e se afasta de Deus e não quer ouvir mais a palavra de Deus. Porque muitos estão andando no pecado, muitos estão andando ali na mentira do diabo. E quando se está ouvindo ali a palavra de Deus, aquela palavra de Deus que é santa, que é verdadeira, confronta ali aquela mentira que a pessoa está vivendo, aquele pecado. E muitas vezes as pessoas se ofendem e muitas vezes as pessoas não querem ouvir, porque nós sabemos que hoje em dia nas igrejas, muitas vezes estão pregando, não em todas as igrejas, não quero generalizar, mas em muitas igrejas e muitas mesmo, estão pregando ali doutrinas de homens. Está ali dizendo profecias, dizendo que veio de Deus, está ali profetizando da carne, mas está ali dizendo que veio de Deus. E aquelas profecias é aquilo que o homem quer ouvir. Aquelas profecias é que alguém vai ganhar uma casa, aquela profecia que alguém vai ganhar um carro, aquela profecia que alguém será abençoado, aquela profecia é que alguém vai casar, que alguém vai ter um filho, ou seja, os sonhos das pessoas que estão ouvindo aquela palavra. Muitas vezes ali o profeta está dizendo que veio de Deus.
Está dizendo ali aqueles sonhos, que aqueles sonhos vai se realizar. E aquilo massageia o ego das pessoas e as pessoas gostam de ouvir, as pessoas ficam lá indo muitas vezes ouvir falsos profetas, porque está ouvindo ali um discurso, uma pregação que está massageando o seu ego, que está dizendo aquilo que ela quer ouvir. Mas quando ela vai realmente ouvir um profeta de Deus, porque nós sabemos que a Bíblia relata que os profetas de Deus diziam que as pessoas deveriam se arrepender dos pecados. É claro que Deus tem bênçãos, é claro que Deus realiza milagres, é claro que Deus faz maravilhas na vida daqueles que servem a Deus verdadeiramente, mas nós sabemos que é preciso se arrepender dos pecados para que Deus venha fazer milagres. É preciso que venha obedecer a palavra de Deus para que o Espírito Santo venha fazer morada naquele corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. Então, muitas vezes, quando alguém vai à igreja e se depara ali com um discurso, com uma pregação que confronta o seu pecado, uma pregação que diz, olha, isso que você está fazendo está errado, isso que você está fazendo não é correto, você não está agradando a Deus, é preciso que você venha agradar a Deus. E aquela pregação confrontando aquilo que eles pensam, aquilo que eles acham, aquilo que ele entende, eles começam a se rebelar e se chateia e começa a não querer mais ir à igreja e começa a não querer mais servir a Deus, porque aquele discurso para eles são duro. Veja que isso foi o que aconteceu aqui nesta palavra. Os discípulos que estavam ali ouvindo Jesus pregar na sinagoga não acreditaram em Jesus. Acharam aquele discurso duro demais. Acharam que aquela pregação tinha ali algo errado. Eles não estavam concordando, porque Jesus disse que era o pão da vida e que veio do céu. E eles não entenderam, eles começaram a analisar a vida de Jesus aqui na terra. E começaram a olhar e disseram, perguntaram entre si, dizendo, aquele não é o filho de Maria, o filho de José? Como é que ele diz que ele veio do céu? Veja que isso não é diferente do que acontece em nossas vidas. Muitas vezes, quando existe ali alguém que é ímpio, alguém que comete ali pecado, mas depois ele se converte, mas depois ele vive ali uma vida em santidade. E quando ele começa a dizer que é de Deus, e quando ele começa a dizer que mudou, muitas vezes as pessoas apontam os seus erros passados. Mas a palavra de Deus vai dizer que o acusador é o diabo. Então muitas pessoas, servos do diabo, se levantam para acusar e dizer, esse aí que está se dizendo agora que é de Deus, mas ele não fez isso no passado, esse não é aquele. Essa não é aquela que fez isso, como é que agora está dizendo que é de Deus? Começa a misturar o lado espiritual com o mundo. E nós sabemos que o mundo jaz do maligno. Nós sabemos que quando nós nos convertemos, somos novas criaturas. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então isso acontece. Muitas vezes começam a analisar aquilo que eles estão vendo, mas não conseguem olhar para o lado espiritual. Eles não acreditaram que Jesus era realmente o pão da vida e que veio do céu. Porque eles compararam a vida de Jesus aqui, sendo filho de Maria e de José. Como é que disseram, como é que ele, sendo filho de Maria e de José, está dizendo agora que é filho de Deus? Não entenderam. Então entenda o que Deus ele está dizendo para você. Se você é nova criatura, se você se converteu, vai aparecer pessoas para te acusar, vai aparecer pessoas para começar a dizer coisas do seu passado, vai começar a aparecer pessoas para não acreditar que você agora se transformou um filho de Deus, que você agora é servo fiel, que você vive a palavra de Deus. Entenda que quando isso acontecer, é porque realmente você está servindo a Deus em espírito e em verdade. Porque o diabo ele vem para matar, roubar e destruir.
E muitos estão ali perseguindo os servos de Deus, muitos estão ali não acreditando que aquele homem é nova criatura, que aquela mulher é nova criatura. Deus, ele vem para trazer vida e vida em abundância. Então, quando o Senhor Jesus, ele começa a fazer parte da minha vida e da tua vida, milagres, coisas novas, o novo acontece. Mas muitas pessoas não vão acreditar. Mas você não precisa provar para ninguém, você não precisa discutir com ninguém. Você só precisa dar um bom testemunho, porque serão os seus frutos que vai provar que você é um servo de Deus fiel. É os seus frutos, são as suas atitudes que vai provar que você realmente é um servo fiel a Deus. E veja que muitos discípulos abandonaram Jesus. Muitos daqueles discípulos abandonaram porque não acreditaram naquela pregação que Jesus estava pregando. Acharam duro aquele discurso. Mas aqui diz que eles, por achar duro aquele discurso, eles abandonaram Jesus. Entenda que quando você começar a sua vida cristã, quando você se converter, quando você começar a viver a palavra de Deus, quando você começar a dar bons frutos, entenda que muitas pessoas também irão te abandonar, assim como abandonaram Jesus, porque não vão concordar com a sua maneira de viver, não vão concordar com aquilo que você vive, com aquilo que você prega, seja através da sua boca ou através das suas atitudes. E muitos amigos que eram íntimos, quando você praticava a iniquidade, quando você praticava o pecado. Muitos amigos que estavam ali com você lado a lado, quando vê que você realmente se converteu, muitos irão te abandonar. Mas você não vai ficar triste, você não vai ficar abalado. Porque é Deus separando. É Deus cuidando de você, é Deus tirando aquelas pessoas que estavam ali te induzindo a pecar, aquelas pessoas que estavam aplaudindo os seus erros, aquelas pessoas que quando você estava mal, aquelas pessoas por dentro estavam rindo, estavam felizes, porque estava vendo você cair. Mas a partir do momento que você começa a se erguer, que você começa a se levantar, porque a palavra de Deus diz que aqueles que servem a Deus, ainda que caia, não ficará prostrado. Mas quando eles veem que você se levanta, que você não fica prostrado, que você vai adiante, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das aflições, quando eles começam a ver que você está prosseguindo, que você agora é nova criatura, muitos irão te abandonar. Amigos, parentes, pessoas que não concordam com a tua maneira de viver. E você não vai ficar triste. Você vai dizer glória a Deus, porque eu sou nova criatura e Deus está tirando de mim, afastando de mim aqueles que não compartilham a minha fé. Veja o que Deus ele faz. A palavra de Deus diz que quando nós somos discípulos de Deus, nós seremos odiados. E você veja que muita coisa vai mudar. Amigos que estavam lado a lado com você vai se separar. Parentes que te convidavam para os momentos felizes dele, já não vai mais convidar. Porque não vai querer você fazendo parte da vida dele. Porque as trevas que habitam neles não vai se sentir bem ao lado da luz que habita em você. Veja o que acontece quando nós servimos a Deus. Mas nós estamos em posse de vitória. Tudo isso acontece quando nós servimos verdadeiramente a Deus. E isso é para você ficar feliz, isso é para você entender. Você pode até estar se perguntando, quando eu era ímpio, tinha tantas pessoas em minha volta. Quando eu era ímpio, tinha tantas pessoas ali dizendo que me amava, que gostava de mim. Mas agora que eu sirvo a Deus, não tem ninguém do meu lado. Agora que eu estou servindo a Deus, pessoas me abandonaram. Veja que isso é a cruz, são as perseguições. E Jesus, ele diz que quando nós servimos a Jesus, nós temos que
negar a si mesmo, as nossas vontades. Nós não vamos mais satisfazer a carne pecaminosa, mas nós vamos agora satisfazer o Espírito. Nós não vamos mais satisfazer as nossas vontades, as vontades que desagradam a Deus, mas nós vamos agora satisfazer as vontades que agradam o Espírito Santo de Deus. Então, seguir a Jesus é negar-se a si mesmo. Seguir a Jesus é tomar a sua cruz, que são as perseguições que nós passamos por amor ao nome de Jesus. Então, quando você começar a ser perseguido, saiba que essa é a cruz que cada discípulo terá que carregar. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, porque é maravilhoso saber que nós estamos ali carregando a nossa cruz por amor ao nome de Jesus, porque somos servos fiéis, porque praticamos a palavra de Deus, porque obedecemos a Deus, porque estamos ali firmes na presença de Deus, porque temos fé nesse Senhor Jesus que é o nosso Salvador, porque reconhecemos que nós não somos nada sem Deus, que nós precisamos de Jesus para viver. E quando nós temos a consciência que nós estamos carregando esta cruz, estas perseguições por amor ao nome de Jesus, nós ficamos felizes, porque sabemos que o Espírito Santo de Deus está conosco. Veja o que é relatado aqui na palavra de Deus. E muitos discípulos, ao ouvir ali aquela pregação, abandonaram Jesus, que não será diferente em nossas vidas. Aqui esta palavra vai relatar, vai mostrar que existem dois grupos de discípulos. Aqueles que ouviram a pregação de Jesus, a sã doutrina, que ouviu realmente a verdade, mas não concordaram e abandonaram Jesus. Mas aqui também fala de um grupo de discípulos que ouviu a pregação de Jesus, que aceitou aquela pregação, que aceitou aquela verdade, que abriu o coração para que Jesus entrasse em sua vida e continuou seguindo Jesus. Então eu te pergunto, em que grupo de discípulo você vai ficar? No grupo de discípulo que não aguenta ouvir a verdade e se afasta de Deus? Ou no grupo dos discípulos que realmente serve a Deus, que ouve a verdade, que aceita aquela verdade, que abre o coração para o Espírito Santo de Deus entrar e mudar a sua vida, a sua história? Em que lado você vai ficar? Aleluia, glória a Jesus. Fica agora com esta pergunta, reflita, porque Jesus está falando com você através desta palavra. Que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida, amém?